Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinema, vamos falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Quero saber como que o Everton vai fazer pra editar isso, porque não tá todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo hoje. Essa é a magia da tecnologia, né? É aquela, né, que se for do editor. Eu sou o Vinícius e bem, vamos também, né, conversar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Everything, Everywhere, All at Once, filme que tá aí na boca do povo, tem muita gente falando desse filme faz um tempo, ele finalmente chegou, né, ao Brasil, né, ele demorou um pouquinho pra estrear aqui nos cinemas do Brasil, o filme estreou em 11 de março de 22 nos Estados Unidos, no festival South by Southwest, e depois chegou aos cinemas no dia 25 de março, e no Brasil só chegou no dia 8, no dia 23/6 de 2022, então assim, teve um período de tempo maior pra chegar, mas tá nos cinemas, ainda tá em algumas salas de cinema aqui no Brasil, e o boca a boca do filme tá muito grande, muita repercussão, muita gente comentando sobre esse filme que se destacou demais nesse primeiro semestre, né, do cinema lá fora e no cinema mundial. O filme é dirigido Vamos falar a verdade, né? Oi. O filme, quando estreou no festival lá da Califórnia, ele já estreou pro mundo, né? Porque já tava disponível por aí. Vamos trabalhar na legalidade, mas sim, Anderson. Quando ele estreou lá no festival, ele já estreou pro mundo inteiro, mas bem, os lançamentos oficiais no cinema, na telona, foram esses. E, bem, o filme é dirigido pelos The Daniels, né, como eles são conhecidos, que é o Dan Kwan e o Daniel Schneider. E, cara, eles... É o segundo filmografia, o filme completo da dupla, né? O primeiro é Um Cadáver para Sobreviver, ou The Swiss Army Man, que é um filme bem legal, bem divertido, já tinha comentado aqui num bloco final. O filme tem lá na sua produção, além dos The Daniels, tem os russos, né? O Anthony Russo e o Joey Russo, que depois que fizeram os Avengers e todas as coisas da Marvel, estão produzindo muito, estão produzindo demais, assim, também fazem seus lançamentos, mas conseguem fazer lançamentos tão grandes ou tão bons quanto alguns filmes que eles produzem, por exemplo, esse. E, bem, vamos conversar um pouquinho do que a gente achou do filme, do que a gente achar dessa repercussão toda e, obviamente, da história e de como ele foi pra nós, né? Qual a nossa experiência assistindo o filme. Eu quero saber, então, de vocês, começando por vocês. O que vocês acharam do filme? Pô, cara, o filme foi uma grata surpresa pra mim, acredito pra muita gente, né? E o mais maravilhoso de tudo é que esse filme, ele é realmente um multiverso da loucura, cara. Se alguém parar pra pensar assim, desde o ano passado a gente tá falando de coisas de multiverso por causa do filme do Miranha, que nem é essas coisas todas, mas, cara, esse filme, ele é maravilhoso em todos os seus aspectos, principalmente porque ele tem uma história muito simples, se você para pra analisar friamente. É uma história simples, mas a maneira como ela é contada e ela é mostrada e dividida entre seus personagens é uma execução que te faz abraçar muito o que tá acontecendo ali, sabe? Em alguns momentos você quer fazer parte daquela loucura toda, e em algum momento você até espera que seu universo seja parte do filme. Cara, eu gostei bastante do filme, muito, porque ele tem diversos aspectos diferentes nele que fazem com que ele seja uma grande obra, assim, digamos. Ele tem cenas de ação muito boas, ele tem um drama muito bom, ele tem uma comédia muito boa, e tudo num visual que casa muito bem com a história que está sendo contada. Ele é um filme que presta muita homenagem a muitas coisas, a atores, ao cinema em si, a um monte de coisa, e eu acho que ele realmente é tudo ao mesmo tempo, sabe? Então é bizarro como consegue, e realmente a história até que é simples, só que é muita coisa que acontece, sabe? Isso é verdade, eu também gostei demais, assim, do filme, não só uma grata surpresa do ano, mas dos últimos anos, assim, visualmente, talvez seja um dos filmes que mais me despertou a atenção quando eu assisti. Eu falei, nossa, isso aqui tem alguma coisa diferente, assim, e essa loucura programada, porque quando você vai ler mais um pouco sobre o filme e tal, você vê que os The Daniels, os diretores, eles têm ali a fórmula e o enredo simples
roteiro, né, e de como eles vão encaixar as coisas, muito bem montada na cabeça, mesmo porque o filme tá sendo produzido faz um tempo já, né? Então, tudo ali é muito bem colocado, e você vai assistindo e você vai se atraindo pela história. Obviamente, não só visualmente como a loucura, mas também pela história que tá sendo contada, pelos atores que estão muito bem no filme também, você tem uma empatia imediata com eles. Então, eu acho que todo esse contexto, ele funciona pra você gostar muito do filme, obviamente. E o período que ele foi lançado, né, que eu acho que talvez, eu não sei, também quero saber de vocês, se vocês acham que essa discussão do multiverso, que já começou com a Marvel, né, a gente pode pensar no What If, no Loki, na própria série do Loki, a gente já fez episódio aqui, do filme do Homem-Aranha, do Doutor Estranho, eles colaboraram com o hype do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou vocês acham que é 100% mérito do filme? Acho que foi meio que aquela coincidência meio que, mas que não tanto, sabe? É porque, assim, a Marvel, pela popularidade, ela tem essa questão de realmente atinge muito mais gente, então muito mais gente tem esse conceito do multiverso pensado, mas eu acho que o filme, ele não surfa na onda porque ele faz bem feito, sabe? Ele faz de uma maneira que é diferente e é mais, sei lá, achei mais interessante de acompanhar. Esse filme eu acho que ele sofreu um pouco do timing, porque a ideia do multiverso em si mesmo, ela não é nova, ela sempre existiu, tá aí, tem livros já se imaginando realidades paralelas, né, afinal é um desejo do ser humano, mas eu acho que o filme que saiu com esse time errado justamente por conta da pandemia. Ele era um filme pra ter saído já em 2020, mas, né, o mundo acabou, então as coisas não saíram como planejado, mas diante disso, o que mais agrada é justamente o que ele entende como multiverso, enquanto o da Marvel é aquela coisa das pessoas serem predestinadas a serem sempre as mesmas coisas, como a gente já falou no outro programa. O Stephen Strange vai sempre ser o Doutor Estranho, o Peter Parker vai sempre ser o Homem-Aranha, sabe, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem uma variedade muito maior, onde a Evelyn, ela pode ser qualquer coisa, e ela não é a mesma coisa em universos diferentes, são universos repetidos, sabe? Então essa execução dá uma expansão muito maior pra todos os personagens envolvidos na história. Isso é muito importante. Isso do time, o roteiro do filme começou a ser escrito em 2016, então faz um tempo já que eles estão trabalhando nessa história, começaram a gravar o filme num espaço curtíssimo de tempo, assim, coisa de 40 dias que eles tiveram que fazer tudo e depois correr com produção, assim, é um filme que ele é mesmo de guerrilha, assim, ele tem um orçamento de 25 milhões de dólares, que é um orçamento ali, um orçamento de filme indie, né, porque é um filme indie que a gente tá conversando aqui, é um filme distribuído pela A24, que é um estúdio que cada vez mais vem cravando seu nome como um estúdio que traz boas ideias num cinema independente barra popular, né, porque agora já cada vez mais chegando pra públicos maiores, e é um filme da A24 distribuído mundialmente, e até aqui, onde a gente tá conversando, já é a maior bilheteria mundial da história do estúdio, do A24. Passou, acho que Joias Brutas e A Bruxa, eu acho que eram os filmes que tinham maior bilheteria ali deles. Mas também é esse filme que tá chegando pra mais gente. E esse tempo de produção, logicamente, foi atrapalhado muito pela pandemia, principalmente pela pandemia, que eles tiveram um tempo maior ainda do que eles estavam no cronograma pra entregar o filme. Então deu pra fazer uns acertos finais. Mesmo assim, ainda foi uma coisa muito corrida pra se produzir. Então deu o time de acabar lançando o filme junto com toda essa ideia de multiverso, mas os próprios Daniels falam que, a gente tava pensando no nosso filme de uma ideia que a gente gostava, que é do multiverso, mas toda hora se trombava, tipo, Rick e Morty, assistia um capítulo do Rick e Morty e falava assim, isso aí é exatamente o que a gente tá pensando pro nosso filme, e ficavam meio assim, como a gente vai fazer a nossa versão dessa ideia que tá cada vez mais popular, já tava sendo popular quando eles começaram a pensar no filme, e agora sim tá num foco total na cultura pop, obviamente puxado pelos filmes da Marvel. E isso criou um grande... essa questão da comparação, que é um negócio que obviamente não vai chegar a prejudicar o filme da Marvel, mas pelo barulho, ele ficou, não sei, pra quem acompanha os dois e quem tem acesso a esse filme, que ficou pensando, falando, nossa, mas isso aqui é bem diferente. Você assistir e perceber uma diferença de como contar uma história dentro daquele modelo de tema, né? Porque o gênero é muito difícil de definir. Eu gosto de definir esse filme, como eu tava vendo umas resenhas, como um filme de aventura, que é isso que mistura tudo mesmo, né? Mistura ficção científica, mistura drama, mistura romance, mistura lutas, né? Artes marciais. Então o filme é uma mistureba geral ali pra contar uma história que é super divertida e super bonita também, né? Vamos conversar então um pouco do filme, né? Do filme em si, dos acontecimentos, dos personagens. Sinopse rápida, a gente
obviamente não vai ficar secando 100% do filme, mas tem duas sinopses que são bem legais aqui. Uma é uma básica, né, que é uma imigrante chinesa, que é a Evelyn, que é vivida pela Michelle Yeoh, que é envolvida numa aventura insana, onde ela sozinha só ela pode salvar o mundo, explorando vários universos que se conectam com vidas que ela poderia ter levado. Então, uma coisa bem básica do multiverso. Tem outra da própria A24, que é uma sinopse interessante também, que é um filme dirigido pelos The Daniels, conhecidos coletivamente pelos The Daniels, né? E o filme é uma aventura de ação, ficção científica hilária e de grande coração sobre uma mulher sino-americana muito cansada. E isso é uma coisa relevante, que realmente ela passa isso no começo do filme. Ela é muito cansada, que é vivida pela Michelle Yeoh, que é a Evelyn, que parece não conseguir pagar os seus impostos de jeito nenhum. Então, realmente é um filme sobre impostos. Se você pensar também, filme que é a pessoa que vai entrar nesse multiverso do filme pra conseguir resolver uma série de questões pessoais e também da história, e pra salvar o universo de certa forma. O que vocês acham dessa protagonista e de como ela introduz a gente no filme, no mundo do multiverso, e de como vocês acharam que foi ela no filme, né? Porque, querendo ou não, a protagonista, suma importância, é uma protagonista, eu já adianto, que muito incrível. Cara, a Evelyn, ela acho uma baita personagem, e a Michelle Yeoh, ela possibilitou a Michelle Yeoh mostrar tudo que ela pode, sabe? Porque tem tudo, tem parte engraçada, tem a arte marcial, tem a parte do drama, tem todas as partes, ela consegue entregar de uma maneira muito boa no filme. A personagem em si, ela começa muito frustrada, né, da vida, e surge meio que essa aventura realmente, e essa aventura, como ela molda a personagem durante o filme, cara, é um negócio que é emocionante, sabe? Ela é a típica senhorinha, personagem que todo mundo conhece de uma forma ou outra da vida. Então, por isso que ela é plenamente identificável. Ela é a pessoa ali que tem os seus preceitos, que tem a sua tradicionalidade e que tá tentando se adaptar aos novos tempos e viver numa vida conturbada. E por isso que ela se faz da personagem tão querida, assim, você tem vontade de seguir o que tá acontecendo ali, sabe? Claro, além das loucuras que ela tem com aquela família dela ali, que cada hora acontece uma coisa diferente, mas o grande aspecto é que uma atriz menos capacitada teria cagado demais esse personagem, cara, porque em certos momentos Sim. transita tanto na linha do ridículo que seria muito fácil cair pra uma galhofa sem sentido. Essa linha de mudança de personagem que ela tem que fazer, de mudanças de personalidades e de momentos, isso é muito importante, né? Porque tem que ser bem feito, e é ela que conseguiu trazer além de ser muito talentosa, né? Mostrou que o talento dela, a experiência dela é muito importante. E é engraçado, né? Porque no esboço, sempre os The Daniels pensaram no Jack Chan como personagem principal da história, né? Mas é muito daquele imaginário que eles tinham da nostalgia eles sabiam que ia ser um filme com uma família asiática, que poderia ter algumas coisas ali. Eles pensaram no Jack Chan inicialmente, e a Michelle Yeoh seria uma esposa dele no filme. Então é aquela ideia de, sabe, elenco ideal, que você monta o seu filme e você pensa, eu acho que esses atores aqui viveriam tal. Mas posteriormente adequaram o roteiro, e eles falam muito que se inspiraram nas próprias mães, né? Como mulheres corajosas, batalhadoras, pra dar vida à personagem principal, a Evelyn, que é da Michelle Yeoh. E eu acho, assim, incrível tudo que vocês apontaram. Ela manda muito bem, assim, eu acho que é uma performance que vai de vários temas, de vários momentos, e tipo, transmite as emoções que ela realmente tá sentindo, né? E isso não só dela, mas de todos os outros personagens que a gente vai comentar, que eu acho que tá tudo muito, muito bem. E eu sinto, eu não sei se você assistiu no filme, que ali tem muita verdade, né? Daquela relação entre os familiares, né? É muito verdadeiro o que eles conseguiram passar, porque é um filme que exigia e necessitava dessa coisa da família, realmente uma família, sabe? Próxima, com seus problemas, tentando se entender de alguma forma. Tem muito também da jornada dela, né? De perceber que as escolhas dela, muitas das escolhas que ela teve na vida levaram pra aquele ponto que ela chegou, né? E que às vezes também, mesmo se ela tivesse feito as escolhas diferentes, não ia ser, a vida dele não ia ser melhor ou pior, ou ia ser apenas diferente, sabe? Eu acho que é uma parte de reflexão que ela tem durante o filme. Por exemplo, alguns casos, alguns universos, ela tem aquela visão que, talvez minha vida fosse melhor nesse universo, mas ela percebe que talvez não também, sabe? Eu acho que é umas reflexões que ela faz, pessoalmente, que engrandece a personagem, engrandece a pessoa durante o filme. Não somente ela, né? O filme também mostra muito que quando a gente
gente toma uma decisão, a decisão não é só da gente, ela afeta tudo que tá ao nosso redor, né? Isso a gente percebe muito na figura da filha dela, a Joy, que é parte central da história, a gente acaba aprendendo isso ao longo do filme. Então, e o filme brinca com isso também de que, como o Everton disse, às vezes você pode fazer sempre as melhores escolhas, mas nem sempre vai ter os melhores resultados. Porque tem um dos universos do filme que ela é uma atriz reconhecida, famosa, altamente premiada e etc, mas que por baixo daquilo a vida dela é uma merda. Ela tem o glamour, mas por trás daquilo a vida dela é tão ruim quanto a da Evelyn, sabe? Da Evelyn, vamos chamar da Evelyn Alpha, ou Evelyn do nosso universo aqui. É a Evelyn do nosso universo, né? Do universo que a história começa, né? Porque os personagens do universo Alpha, né? Do Alphaverse são os que vão resolver o problema, né? Que tem toda essa origem, mas aí é o ponto que a história começa, né? Mas você levantou e trouxe uma personagem que é muito importante, que vamos dizer que é a antagonista do filme, né? É a vilã inicial, que depois a gente descobre que... Não só do filme, mas ela é a antagonista da história da mãe também. Exatamente. Como tudo aquilo que eu falei, que a mãe ela foi criada sob certos preceitos, a filha é totalmente o oposto. Isso é muito interessante, porque é não só o oposto dos preceitos, mas também é o oposto da história que está sendo contada mesmo, porque a Joy, que é vivida pela Stephanie Hsu, que também manda muito bem no filme, também é um personagem muito legal. Ela é essa pessoa que em outro universo, né, outro universo paralelo, não esse da família que a gente conhece, a Evelyn tinha forçado ela tanto porque ela tinha uma habilidade maior em poder se conectar com outros universos, que ela acabou se tornando uma entidade entre os universos, né, com todo o conhecimento e que frequenta, que vê e está em todo lugar ao mesmo tempo, né, que eles dão o nome de Jobu Tupac no filme, da entidade, né. E, pô, eu acho assim, primeiro, visualmente é incrível a resolução que eles dão pra ela, de como ela vai aparecer no filme, como você vai entender que ela realmente pode fazer qualquer coisa, né? Ela não é um ser estático, né? Nossa, eu acho brilhante, assim, é muito foda quando começam a apresentar ela como essa entidade. Reflete muito na questão do figurino, né? O figurino é muito foda, muito bem feito. E principalmente na apresentação dela, quando ela vai trocando assim de cenário, de roupa, de tudo, sabe? Você percebe que ela não é um personagem estático, ela não é um ser que vai ficar lá esperando acontecer. Eu acho, realmente a apresentação dela é muito foda. Ela também estabelece uma outra coisa importante, que eu até falei isso num outro programa. Ela chega num ponto de tamanha percepção e tamanho poder que ela entende que tudo aquilo que parecia especial passa a não ter sentido de mais nada. Ela é muito legal esse contraponto, que ela vira o tudo, e assim como o Raul Seixas, ela também vira o nada. E isso é representar aquela figura daquela rosquinha, que é justamente aquilo, é um círculo, não tem início, não tem fim, mas você tem aquele furo no meio representando que também aquilo não é nada, sabe? Literalmente qualquer coisa pode ser aquilo, como não pode ser absolutamente nada. Então essa ideia que o filme estabelece e vai apresentando pra gente de maneiras variadas, dá muito também da jornada da Evelyn, que ela entende que ela tá naquela situação, mas que, sabe, a vida dela também perdeu o sentido, e ela tá tentando de alguma forma lidar com aquilo. E tem o baque dela saber que o marido quer o divórcio dela, coisa que aquilo abala qualquer estrutura que ela ainda tinha. São os outros pontos que vão tendo, né? Mas é muito interessante, realmente, porque a jornada da Evelyn, não só de salvar o universo, também descobre depois, descobrindo que a entidade é a própria filha, então ela tem a jornada de tentar salvar a filha de alguma maneira, e também lidar com esse fato de que a filha chegou num ponto de que nada mais importa, porque ela já viu tudo, ela conhece tudo, ela está em todo lugar, então ela não tem mais nada ali, é um vazio existencial de fato. Sabe por que eu gostei muito desse filme? Porque o nonsense, ele funciona tão bem. Porque assim, a gente tá falando dessa parte aí da rosquinha. Eu não lembro se eles chamam de rosquinha ou de bagel. Chamam de bagel. Bagel, né? É bagel, que pra gente é rosquinha. Só que tipo, a primeira vez, quando ela fala assim, tudo resumido no bagel, aí você fala, mano, caralho, que você ri, você acha engraçado, tá ligado? Mas aí depois, quando vai desenrolando o filme, você já não acha tão engraçado, você já percebe que realmente faz uma função dentro da história aquilo. Então por isso que eu acho que o nonsense é tão bem feito nesse filme. É um nonsense que nesse filme não é nonsense, né?
É um filme que realmente, quando ele começa a contar a história, você não enxerga alguma coisa que poderia estar nele, pelo menos assim, é a minha visão. Nada que aparece nele que você poderia falar em um outro filme que fosse menos construído, ou tivesse uma narrativa mais normal, assim, linear, que você fala assim, isso aqui tá meio fora, isso aqui não encaixa muito. Aqui, tudo que aparecia na tela, você falava assim, não faz sentido nesse universo maluco que eles estão me contando. E eu só tava terminando porque, só porque eu tava falando da Joy, que ela é justamente esse ponto de que ela é tudo e que não tem o nada existencial, o vazio existencial. E a jornada da Evelyn é justamente encontrar o sentido, né? Encontrar o que vale a pena, encontrar aquele momento que vai fazer com que ela permaneça e encontre uma felicidade ou um motivo ou uma coisa pra continuar, né? Então, os contrapontos, eles são essenciais, né? Pra você contar a história das duas personagens que andam com antagonismo durante o filme, mas que tem uma jornada muito bonita quando se resolvem. Tanto que, eu acho que o maior o momento, assim, de brilhantismo dentro desse todo nonsense, ou talvez seja a maior parada do filme, é justamente no universo das pedras, né? Então, é uma coisa assim que é totalmente inesperada, mas que encaixa super bem. Eu acho que tem os melhores diálogos do filme, cara. Aquilo é muito bonito, né? Não só muito bonito, mas também de uma honestidade até inesperada pro que tava acontecendo ali no filme. Não, total. Também é surpreendente de uma maneira bonita, né? Tipo, não era algo que se esperava, mas que, porra, quando acontece, é realmente emocionante. É aquela parte de drama entregue por duas pedras que é muito bonito. Então é isso que, de novo, sabe, é uma coisa que é muito esquisita, mas ao mesmo tempo ela tá tão introduzida na história, ela entrega tanto da própria história que, cara, é muito bom. E os diálogos que tem lá naquele, porque principalmente nessa parte, que é aquela questão de, a Joy já tá falando dessa questão do que ela já vive em todos os universos e tal, então às vezes tem um universo que não acontece nada, cara, você é uma pedra só. Uhum. Então, tipo, isso é um ponto que é um questionamento que ela faz junto com a Evelyn na mesma situação, cara, que é muito bom. Além desse ponto, tem a relação entre elas, eu acho que é muito bom quando no encaminhamento do final, principalmente porque a Evelyn, ela realmente meio que salva ela tem essa ideia de salvar a filha, mas ela meio que tá salvando a relação entre elas, né? Que é o que realmente importa, né? Que era uma coisa que tava meio perdida. Que o filme se inicia com um primeiro conflito da relação entre elas, né? Quando a filha, que era apresentar a namorada, né? Que é a Beck, a namorada dela, apresenta pra mãe. A mãe até que tá estando ali entre a mãe e o pai, tudo bem, mas quando vai mostrar pro avô já é uma coisa diferente, né? Já não vamos falar que é namorada, vamos falar que é amiga. Então, esse primeiro conflito, ele vai ser resolvido de uma maneira, apesar de caminhos e caminhos e caminhos de muitos problemas e de muitos universos que eles vão passar, ele vai resolvido no final do filme. Obviamente, com uma parte de uma mensagem maior, que é dessa dos momentos de família, né? De família e de proximidade verdadeira, né? É justamente isso. No começo do filme, ela e a filha são o nada, que é a ausência do relacionamento, essa coisa dela esconder a sexualidade da filha. E no final ela tá buscando, ela entende que a filha dela é o tudo da vida dela. Mas aí você citou duas pessoas que a gente tem que falar também, que são o marido dela. Uhum. O coração do filme, cara. Não, o Waymond, ele é um capítulo à parte. Ele é um capítulo à parte, ele é maravilhoso, cara. E é muito bom ver o Ke Huy Quan atuando de novo, porque faz tempo, acho que desde 2002 ele tava fora. Todo mundo vai lembrar dele dos Goonies ou do Short Round. 20 anos ele não fazia um filme. Jones. Fazia 20 anos quando ele recebeu o roteiro desse filme. Sim, exatamente. Mas, aí só um adendo. Não dá pra você falar de sexualidade pro David Lopan, é pedir pra tomar alguma bruxaria na cabeça. Então eu entendo o que a Evelyn estava fazendo, protegendo a filha. Cara, o James Hong, ele é muito bom, cara. É muito bonito também essa escolha do elenco, né, cara? Também fortalece demais esse filme, mano. Eu acho que realmente, principalmente o Waymond, a questão de trazer o Shorty, tá ligado?
Mano, ele é muito bom, assim, desculpa interromper, porque ele é o coração do filme justamente por isso. Ele é o cara que ele vai pedir um divórcio, mas muito mais porque ele não sabe mais como resolver aquilo. Ele ainda é um cara visivelmente muito apaixonado pela esposa. É basicamente o vou pedir o divórcio pra te deixar bem, não por mim. É, exatamente. E ele é o cara meio pateta, assim, porque ele tá sempre falando as coisinhas, tentando fazer uma piadinha e tal, o jeito como ele trata a filha. E aí entra o contraponto que quando ele começa a encarnar aquele chefe das artes marciais lá, que aquilo é muito bom. Não, e você pensando no contexto de que o ator tava 20 anos sem atuar, ele manda muito bem no filme, assim, um negócio isso que eu maravilhoso. Eu acho que é uma baita, é uma homenagem mesmo pro cara também, pro Ken. E ele fala isso. Talento você não perde, né, cara? Ele tá lá, latente, mas você não perde. Dão muitas coisas pra ele realmente demonstrar o quanto ele é bom, sabe? O quanto ele funciona pra aquilo, cara. Então, realmente o personagem, principalmente o personagem, eu acho que ele funciona muito bem porque ele tem aquele aspecto que, cara, ele não quer resolver, ele não quer ter confusão com ninguém, ele não quer discutir, ele não quer resolver as coisas da maneira mais agressiva. Ele quer que as pessoas ajam com a bondade, sabe? E cara, e é muito bom porque durante o filme inteiro ele não perde esse jeito, na questão Waymond do universo o inicial, né, cara? A cena dele na lavanderia e a Evelyn observando pelas câmeras é muito bom. Os olhinhos, né, os googly eyes, né, que ela chama, bem, assisti. Sim. Que ele vai colocando em todos os lugares e ela briga com ele, você não aguento mais esses olhos aí, você fica colocando em todos os lugares, são aqueles símbolos são muito importantes pro filme, né, e pra representar também o quanto ele é bom, e a presença dele também modifica principalmente a Evelyn, né, age diretamente na Evelyn, mas é muito interessante, toda essa questão do ator é muito boa do Kim, porque ele falou que quando leu o roteiro ele queria de qualquer jeito participar, porque ele fala mesmo que saiu de Hollywood porque ele cansou de fazer aqueles papéis estereotipados. Não queria mais fazer isso, não sentia bem fazendo isso, então ele preferiu não se ausentar. E quando ele saiu de frente das câmeras, porque por trás das câmeras ele continuava trabalhando como instrutor de dublês e tal. Sim. E quando ele viu o papel, leu o roteiro, achou incrível, tal, achou muito bom e quis participar do filme, fez audições lá, ficou bem feliz quando foi escolhido e, transmitiu 100% do quanto ele tava afim de fazer o filme quando a gente assiste, né, de como ele se entrega, de como funciona demais o personagem dele. E vocês comentaram também do James Hong, que vive o Gong Gong, que é o pai da Evelyn, né, o avô da Joy, e também é um personagem muito interessante, né, que eu achei que até que ele não ia participar tanto do filme, mas quando eu vou assistir, ele participa bastante, né, ele é mais um dos personagens ativos, que ele é um membro essencial da família também, né, e é um membro importante também nas escolhas da Evelyn, né, pra mostrar as escolhas do multiverso, principalmente. E aqui ele não é nem um vilão, né, ele tem um aspecto de vilão em alguns pontos, mas ele tá, na verdade, olhando o ponto dele, né, na verdade ele é o cara que quer acabar com a entidade a qualquer custo, né. Ele é o burocrata, né. Exatamente. O que me leva a falar do que pra mim é o personagem que eu mais gostei do filme, que é a Deirdre, interpretada pela Jamie Lee Curtis, que ela é qualquer coisa ali nesse filme. Ela é o que seria? A auditora fiscal, no caso? A auditora fiscal, exatamente. E o Temil. Ela entrega o filme em algumas partes ali falando, olha, ela começa a circular e tal, e conta justamente esses aspectos que a gente vem contando do filme. A ideia do bagel nasce ali, pra gente entender o que é o tudo, o que é o nada ali. Então, e é muito boa a interação entre eles. E claro, é muito bom ver ela lutando, cara, porque é uma coisa tão surreal que você não acredita que aquilo tá acontecendo. Pô, eu acho muito, muito legal a participação dela. Ela é engraçada, ela fala que leu o roteiro só uma vez. Ela pegou o roteiro, leu uma vez só e falou assim, eu conheço várias Deirdres, então eu vou fazer exatamente as pessoas que eu conheci durante a minha vida. E ela encarnou muito como se ela fosse uma policial, né? A ideia personalidade, né, daquela pessoa durona, aquela pessoa que vai seguir a risca a regra. E que ela é o Temil, praticamente. Depois ela vira o Temil, né? Sim. Uma evolução do policial que a gente conhece no cinema de ação e no cinema em geral, né? Na cultura pop. Mas ela encarnou muito essa veia, entendeu a personagem na primeira leitura de roteiro e falou que nunca mais revisitou o roteiro, só leu essa vez e pronto, vamos gravar. Gravou, mandou muito bem as cenas de ação, também a parte que ela faz. E, eu acho que ela acrescenta demais
demais também ali como o T-1000, né? Como essa personagem que tem os seus valores de acordo com os multiversos e também funciona muito como o subchefe principal, né? Da Evelyn. Toda a cena e toda a parte de combate que a Evelyn de fato começa a lutar, né? Começa a conseguir acessar o multiverso. O que eu acho legal do filme, inicialmente a gente falando assim que tem aquele universo alfa, né, que foi onde foi gerado a Jobu, né, e que onde o Waymond alfa vem pro universo da Evelyn porque ela é a chave pra destruir essa entidade, né. Então, e eu acho muito legal a apresentação dessa questão de como acessar os outros multiversos, né, que você tem que fazer uma coisa realmente completamente aleatória. Cara, esse conceito eu achei fantástico, sabe? Eu achei muito foda também. Achei muito foda. O que leva aquela cena dos caras tentando enfiar coisas nos orifícios retais, que aquilo é uma... eu não sei como descrever isso. É só assistindo o filme. Só assistindo. Mas é engraçado que quando eles mostram o troféu, porque é um troféu, né? Por ser a melhor auditora que a Daisy tem na mesa no começo do filme, depois vai chegar nessa parte lá, você vai falar assim, não tô acreditando. Já tinha sido mostrado, mas eu não acreditei que a funcionalidade dele pro filme seria isso. E é engraçado ver o behind the scenes dessa cena, os caras usando uma cueca com um pedaço daquilo pendurado lá e lutando, porque o pessoal, a gente não comentou, mas o pessoal das coreografias de luta, né, das artes marciais, de fato. Aqueles dois são os coreógrafos do filme. São os coreógrafos, eles são de um grupo chamado Marshall Club, se não me engano, é Marshall Club. E os The Daniels viram eles no YouTube, só que eles já vêm fazendo os trabalhos recentes. Eles fizeram a coreografia de luta do Shang-Chi, fizeram daquele Paper Tigers, que eu já comentei também, que é um filme bem interessante, e fizeram aqui desse filme. Tem no canal deles no YouTube, fica a recomendação, se você procurar lá, tem vídeos de behind the scenes do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tem uns vídeos muito interessantes de como a Michelle Yeoh é uma pessoa muito querida, assim, mudando as cenas, eles trabalhando juntos e tal, e eles super animados fazendo o filme, e também super animados em trabalhar com ela. Então é bem interessante, porque visualmente também a parte de batalha é muito rica e muito bonita, né? Também é inovadora, vamos dizer assim, né? É uma homenagem de muita coisa que a gente já conhece, mas também adaptado, como por exemplo isso que a gente tá comentando, pro universo do filme, né? Que precisa ter uma coisinha diferente pra funcionar, né? Cara, homenagem aos filmes de Kung Fu, homenagem aos filmes, sei lá, do Jack Chan, cara, tem muito, sabe? Sim, muito. De usar o ambiente como arma. Cara, tem muita... são muitas coisas que realmente você enxerga no filme e, cara, queira ou não, a ação, ela não é aquela ação hollywoodiana com milhares de cortes, sabe? Não, a ação flui de uma maneira muito boa, porque realmente os caras são coreógrafos muito bons. E em tela eles conseguem demonstrar muito bem a arte em si, né? Mas isso também vem da edição, né? Não, sim. Só um ponto, Everton. A montagem, elas estabelecem também como que funciona esse universo inteiro. E os caras são fãs, né? Só pra finalizar, e os caras são muito fãs. Eles foram atrás de tudo isso e começaram a fazer essa profissão deles de dublês, de coreógrafos, de participar das partes de ação, porque eles são fãs desse tipo de filme, sempre foram. Então, por isso que eles foram atrás de criar esse grupo e de aprender a lutar e tal. E, pô, tá dando super certo, porque como fã deve ser incrível quando você participa de projetos como esses. E, bem, Anderson levantou, acho que talvez, assim, vários méritos, mas edição e montagem são coisas impressionantes, assim, do filme, assim. É realmente um trabalho, assim, muito fantástico. Os efeitos especiais também, porque eles são... práticos e especiais, né? Pra história, mas não são o núcleo da coisa toda, né, Marvel? E então isso torna a aceitação do filme ainda muito maior, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo por truques de computador em algumas partes, etc. Aquilo que não dá pra ser feito de maneira prática. Sim, eles fizeram muita coisa prática. É tão bem feito, e principalmente ele joga a favor da história, ele não joga pra te agradar visualmente, mas sim pra que aquela história possa ser contada. Isso é muito bom. É aquela questão do filme do orçamento baixo, né? Que 25 milhões de dólares não dá pra fazer contratar. Eu tava vendo que eles estavam falando que, tipo, mano, eram tipo 5 caras fazendo. 5 caras de efeitos especiais, exatamente. Quando a gente vai assistir o filme da Marvel lá, metade do tempo dos créditos é só efeitos especiais, né? É muita gente. Mas, cara, também tem a questão muito da criatividade, assim, porque... Total, isso é muito importante. Um efeito que eu acho muito foda é o primeiro, quando ela entra lá no universo, lá dentro do armário, sabe?
E tem aquela parte do vidro quebrando e as duas separadas, assim, cara. É um efeito simples até, se você parar pra pensar assim, mas, cara, ele é tão... introduz tão na história, sabe? As duas deslocadas ao mesmo tempo compartilhando dois universos, sabe? É muito foda, velho. Todas aquelas cenas de transição de universo, sabe que a pessoa, por exemplo, quando a Evelyn entra pela primeira vez, que ela tá na cadeira e ela vai de repente pra dentro do armário, que aquele corredor de velocidade, e também isso acontece quando ela se movimenta nos multiversos, ali é tudo câmera na mão, que eles falaram, teve um tempo que eles saíram nas ruas, né, da cidade, Nova York, sei lá, as cidades que eles estavam lá trabalhando, e com a câmera na mão filmando os caminhos, os corredores. Vai filmando rua, dessa mesma coisa, puxaram a cadeira, foram filmando, e aí eles aceleram, colocam, eles até citam um anime, que é aqueles raiozinhos, assim, à volta, só pra dar um efeito de que tá correndo muito, e tudo coisa prática, assim, eles foram fizeram na raça e fizeram esse efeito de transição dessa maneira, e, pô, na tela, quando você assiste, você nunca vai pensar que é uma coisa tão teórica, não simples, porque dava tempo, mas você acha que é uma coisa que tem mais efeito, uma coisa mais trabalhada, então tem mais gente trabalhando em cima, mas é uma coisa até mais prática, porque realmente é como eles precisavam daquilo. Fora as outras muitas coisas que eles constroem pro filme, por exemplo, uma coisa totalmente surreal do filme, mas que tá ali no cartaz, são as mãos de salsicha, né? Isso aí... O universo inteiro, ele é... Ele é um caso à parte. Porque, pô, essa ideia tem uma entrevista da Jamie Lee Curtis também, que ela que os caras deram de presente pra ela, os The Daniels deram um action figure da Laurie, né, a personagem dela do Halloween, e fizeram as mãos de salsicha na personagem, então deram o bonequinho pra ela com as mãos de salsicha, e ela falou assim, isso aqui só eu tenho, ninguém mais tem, porque isso aqui foi exclusivo pra mim. E, pô, bem legal, porque eles fizeram uma pele artificial, né, um plástico lá e tal, tudo é feito prático aquilo, então fica muito interessante, é muito bizarro, porque você tem que pensar numa coisa tão bizarra, mas tem que funcionar, e funciona. Sim, cara, não, mas o filme, quando a questão do nonsense, ela tem diversos universos que eles utilizam isso, mas que vai pra encaixar na história, né, cara, essa parte da mão de salsicha, o universo do Guaxinim lá, do Ratatouille, mano, isso é... O Racontui, né, como é que ele chama? É tipo isso. Hakakuni. Hakakuni, isso. É um absurdo. Porque não pode chamar Ratatouille, né? Sim. É tipo, e é um negócio que você se dá risada, mas funciona pra história, cara. É muito bom isso. E todos esses pequenos elementos dos universos que eles vão carregando pra funcionar, por exemplo, quando ela tá numa batalha lá e tem um universo dela que ela é aquela mulher da placa da pizza, que fica rodando aquela placa na rua. E ela precisa daquilo pra uma batalha, né? Esse então é um ponto da história em si que eu acho muito bom, que no começo ela precisa das habilidades pra resolver as coisas da maneira na porrada, tá ligado? Porque é um modo que ela tem como fazer. Aí depois, quando ela tem aquela conversa com o Waymond, que ele fala assim, pô, não precisa mais fazer isso, seja bom, tá ligado? Haja com bondade e tal. Que é quando ela coloca lá o Googly Eye na testa e, tipo, ela começa a não usar mais a agressividade pra resolver as coisas, sabe? Ela começa a usar outros elementos, o que faltava nos universos daquelas pessoas pra se sentirem completas, sabe? É uma jogada do filme, da utilização do multiverso, que eu acho que é a jogada mais genial do filme. De novo, a ideia de que você pode ser qualquer coisa nos multiversos, mas essencialmente você ainda é você. Uhum. Então, conforme ela vai aprendendo sobre o multiverso, ela também vai aprendendo a acessar e compartilhar outros aspectos desse multiverso. Não apenas o fato dela ser a Evelyn, mas principalmente a capacidade de cada uma delas. E elas, claro, ao ponto de chegar num poder muito próximo da filha e entender como utilizar isso. Afinal, ela tem acesso a tudo agora, ou quase tudo, conforme ela vai abrindo fases no joguinho, vai abrindo updates ali, mas como que nada ali tá gratuito, sabe? Uma coisa, o Everton falou dessa coisa dela girar a placa de pizza, aquilo tem uma utilidade. O fato dela ser a atriz e ter que passar uma aparência plena e calma, isso ajuda, e principalmente o discurso do Waymond ajuda bastante. O fato dela entender o universo de salsicha dela com a Deirdre também dá a ideia de empatia dela. Tem empatia porque a Deirdre não é inimiga dela, só tá fazendo o trabalho dela, assim.
exatamente. Eu tô fazendo o meu, sabe? Tanto é que rola essa aproximação no final, assim, delas se aceitarem e verem que, caramba, a gente só responde outras pessoas, a gente não é culpado, a gente não é o fim, a gente é o meio nessa história toda. Então, e isso, claro, é muitíssimo bem feito. Agora vamos pra um ponto. Tem alguma coisa que vocês não gostam no filme? Tem. Então vamos lá. Eu vou falar que ele não joga o filme pra baixo, mas eu acho que o filme podia ser mais ainda se não fosse isso. Eu acho que ele é excessivamente longo. Ele podia cortar ali uns 10, 15 minutos daquela parte, principalmente de mãe e filha ali, que em alguns momentos a gente vê que eles estão explicando a mesma coisa mais de uma vez, sabe? Em alguns aspectos, toda aquela parte do Bagel é tão longa, e depois aquela cena de luta ali no shopping, dava pra ter condensado aquilo, porque aquilo já tinha sido estabelecido até ali. Você não precisava recontar tudo. A impressão que eu tive de que o filme, ele, quando chega no último arco, principalmente, ele demora a encerrar. Tipo, ele acaba e continua, aí acaba e continua, acaba e continua. Ele parece que demora um pouco mais pra terminar a história. Ele sabe como vai terminar, é bonito como termina, mas parece que tem mais de um final, sabe? Eu fiquei com essa impressão de que resolvia, mas não resolvia tudo. Resolvia, mas não resolvia tudo. Ficava uma pendência que talvez pudesse ser englobada num final só, então contínuo, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu tive mais ou menos essa impressão. Porque aí eu acho que na parte final do filme ele começa a se alongar um pouco mais e poderia ter resolvido mais rápido. Poderia ter durado de 10 a 15 minutos menos, sem prejuízo da história. Porque também pode ser pelo fato do filme ele ter essa... eles colocarem em tela a questão capitular, tá ligado? De tudo. Sim. Depois de muito, a maior parte demora, do filme, né? Tá ligado? Aí vai em todo lugar, aí é só a cena final que é ao mesmo tempo, sabe? Que é praticamente. Eu acho que eles dá tipo essa ideia de que tem que ter um encerramento dessa parte pra ter um encerramento da outra, pra ter um encerramento total, sabe? Pode ser isso. De novo, apesar disso, a experiência ela é muito incrível. Pelo menos o que é bom, porque essa parte, toda essa minha crítica sobre esse pedacinho do terço final, ele não atrapalha o filme e principalmente não atrapalha a experiência, que é importante frisar. Bem, então, pra gente finalizar, já conversamos aqui bastante sobre o filme que a gente achou, vamos dar nossas notas de 0 a 10, o quê? Olha, esse filme é tão louco, né? Que tem tanta coisa, né? Universo, só pode ser. Everton? 10. Por incrível que pareça, eu acho que é um filme nota 10, cara. Honestamente. Anderson? Eu chego perto. 9,5, cara. Justamente esse negocinho, assim, no final, ele tirou pra mim o que era o 10, mas puta que pariu, velho. Tá aprovadíssimo. Então, eu concordo muito com esse lance que você falou, Anderson. Eu também senti isso, mas eu não consigo não dar 10 pra esse filme, porque eu achei ele, assim, muito, muito foda. Não tem outra palavra. Eu achei ele incrível visualmente, assim. Eu vi muitas críticas, assim. Tem gente que não gostou do filme, assim. Obviamente, nem todo filme é perfeito, né? Tem muita gente que pode não gostar e tem gente que vai gostar, né? Mas tem muita gente que fala... unânime, né? Nada unânime. E tem gente que fala que essa loucura toda, às vezes, é falta de direcionamento, mas sei lá. Cada um tem uma opinião, né? Não dá pra ficar debatendo todos, cada um tem a sua e eu respeito. Mas assim, eu acho que sim. Eu só acho que quem falou isso, quem não gosta desse filme, claramente gosta de Velozes e Furiosos. A minha métrica é sempre essa. Se a pessoa critica o filme, minha métrica é sempre de Velozes essa. E Furiosos. Sim, a minha também. É porque, tipo, é um filme que eu assisti e eu dei 10, por quê? Porque é um filme que me fez pensar e foi aqueles filmes, tá ligado? Que você para e você fala, caramba, isso foi diferente, isso foi interessante, tá ligado? Exatamente, que você assiste, eu assisti e fiquei primeiro impactado com o visual, né? Achei lindo, achei, assim, várias escolhas que eu fiquei com essa curiosidade de saber, puta, mas como eles fizeram isso, né? Tipo, quem foi que trabalhou nesse filme? É muito, muito bem feito, é muito inteligente, é muito bem pensado, são sacadas, assim, que são inovadoras, de certa forma, que a gente não vê normalmente ou vendo nos últimos anos, assim, de edição, montagem, de coisas, assim, que te impactam na tela, né? Que você, às vezes, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas o que você tá vendo te atrai de alguma maneira. Assim, gostei demais obviamente, dos atores e dos personagens, assim, a empatia, você tem interesse em saber a história, tem interesse em saber a jornada, então todos muito bem, então você fica curioso em saber como aquela história vai se resolver, então é um filme que eu acho que não perde ritmo, mesmo com o problema de se alongar um pouco no arco final, ainda acho que onde ele perde um pouco de ritmo, sim, eu acho. Eu acho que ainda é interessante, então
Pra mim é nota 10, assim, com certeza é um dos melhores filmes que eu vi em 2022 e um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Ah, certamente. Pra mim ainda é o melhor filme desse ano. Cara, vai tá. Seja presunção, porque tem mais 6 meses ainda, 4. Julho já foi, tem mais 5 meses. Mas assim, vou falar que o primeiro semestre é o melhor filme, ponto. E o Batman batendo ali perto. Eu também acho. Bem, a gente vai comentar ainda, mas é um dos melhores filmes, assim, com certeza, do primeiro semestre e dos últimos anos que eu assisti. Só uma coisa que eu acho que a gente pode comentar. Vocês acham que esse filme, vocês conseguem enxergar esse filme chegando em temporada de premiação forte? Que agora estão falando que a A24 vai fazer um lobby muito grande pra esse filme chegar. Eu acho que alguns papéis, principalmente, acho que, tipo, questão de melhor filme, talvez, eu acho que seja mais difícil, sabe? Mas sim, eu porque acho que é muito fora da caixinha. Porque, por exemplo, Joias Brutas da própria A24 era um filme que, pra mim, era muito de Oscar e não chegou em nada, mas né? Eu acho que a Michelle Yeoh, cara, muito provavelmente, cara. E não é o Adam Sandler, também tem essa. O Adam Sandler, a gente tem um certo preconceito com ele, sim. Sim. E questão técnica também, acho que deve ter alguma... Eu acho que fica figurino, provavelmente, sabe? Ele vai pras categorias técnicas porque, a Academia do Oscar ela é muito merda. Ela não vai querer dar pra um filme que não seja um dramalhão ou que não exalte o espírito americano, sabe? Não vai querer dar os melhores prêmios pra uns filmes assim. Vai ser muito difícil. Sabe? Ainda mais essa nova... Mas, assim... Parasita, tudo bem. Parasita quebrou isso aí. Mas, no geral, mesmo que a Academia ela se renove com a saída dos anciões e entradas de novas pessoas, mais jovens, mais antenadas, ela ainda tem esse quê de conservadorismo muito grande. Uhum. Isso é uma coisa complicada. Eu torço muito pra essa merda, né? Eu torço muito pra que chegue, mas eu acho difícil só se tiver uma mudança assim e for aquele ano da mudança, sabe? Talvez roteiro original? É legal. Roteiro original. Talvez o roteiro original seja o maior prêmio possível. Mas no nosso coração, com certeza, é um dos melhores filmes do ano. Eu acho muito difícil sair dessa lista. Vai estar lá quando chegar no final do ano e vocês começaram a conversar. Sim. E vai ser um filme que eu acho que vai ser muito discutido. E também tem um ponto interessante, que é você trazer os The Daniels, né? Essa dupla mais ainda. Então agora os caras vão ser mais procurados ainda. Eles chegaram a ser procurados pra dirigir o Loki, né? Eles iam trabalhar em Loki, mas conflito de agenda. Não preferiram. Agora a gente sabe por que eles não puderam. E foram fazer o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu acho que eles estavam mais empenhados nisso e também, sei lá, outras questões. Então, são caras que vão ficar mais no foco. Então, é de se esperar os próximos trabalhos deles, que, assim, o Swiss Army Man já foi muito bem, mas ficou ali mais nichado, na crítica e tal, chegou às plataformas, mas o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi muito comentado, estourou uma bolha deles próprios, então vai ser mais uma dupla, são diretores novos que a gente vai ficar no radar esperando pra ver o que vai acontecer, os próximos filmes, talvez pra um estúdio, distribuidoras maiores, né, como o próprio Robert Eggers acabou de fazer, né, foi fazer um filme maior, com mais orçamento, então vamos ver o que pode acontecer com esses novos diretores. Isso é muito interessante de saber, né. Eles também, a galera que tá fazendo esse filme de terror, eles também têm trazido muita atenção pra A24 como um todo, né? Não, sim, a A24 realmente tá trazendo essa atenção, com certeza, isso é fato, assim, tem diretores novos que estão fazendo projetos cada vez maiores justamente por ter feito bons filmes que furaram ali, de alguma forma, a bolha, que chegaram para mais pessoas, que tiveram grande destaque e funcionaram muito bem. E é mais um filme também que, desses últimos anos, todos os anos estão tendo filmes que eu acho que talvez isso também faça chegar nessa temporada de premiações, de personagens e de atores asiáticos, que, assim, na sua história, né, que talvez esteja abrindo mais ainda um leque de você ter atores negros e histórias de pessoas negras, histórias de asiáticos, furando essa bolha do branco americano que era a maioria dos filmes. Então teve tanto o próprio Poder de Rico, né, Crazy Rich Asians, também fez muito dinheiro, Despedida, Minari, que chegou ano passado, Parasita, que é um filme realmente de Coreia do Sul. Então são vários filmes que estão estourando ali e estão chegando mais, né? Tem uma galera boa. Mas esse filme dos ricos asiáticos também influenciou bastante pra que a Michelle conseguisse esse papel. Sim, com certeza fez. Ela atrai, né? Atrai o público também, né? Acho que é isso, né? Deu pra gente conversar. Comenta com a gente, ouvinte. O que você achou de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Você gostou do filme? Você não gostou? Você não assistiu ainda? O que você tá esperando? O que você obteve quando o assistiu? Então vamos pro bloco final? Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Quem quer começar? Eu vou na dica óbvia, que é o outro filme dos Daniel. Muito bem. Porque não tem como, é um filmaço, um cadáver. É o Swiss Army Man, esqueci o nome dele em português. É um cadáver para sobreviver, eu acho. Para sobreviver, muito obrigado. Com o Paul Dano e Harry Potter. É um filme do Harry Potter com o Harry Potter, mas que não é de Harry Potter. E, cara, é outro filme que também você para 5 minutos pra pensar, e que porra é essa? Isso não vai dar certo. E funciona maravilhosamente bem, porque a coisa é tão surreal e os dois entregam tanto, principalmente o Paul Dano, que ele é... Esse cara é sensacional, cara. E então fica aí minha dica. E a segunda, de rabeira, é o canal do meu xará, Gaveta, do YouTube, mas em especial... Ele é muito bom, eu acompanho ele faz anos já, mas em especial o vídeo sobre esse filme que a gente debateu hoje, que ele traz umas outras coisas, alguns outros aspectos, principalmente na questão de depressão, né? Porque como eu não conheço, não sei falar sobre, mas ele traz alguns pontos bem legais lá também, que complementam muito o que a gente falou aqui hoje. É aqueles montes, pô, com certeza a gente fez uma análise até superficial perto de tudo que o filme discute e o que você pode retirar dele, né? Com certeza. E também é muito bom, como ele é um editor, ele também faz bastante análises técnicas. Explicando como que são feitos efeitos especiais, câmera e tal, truques de montagem, etc. É muito bacana. Everton? Bom, os produtores do filme são os irmãos Russo também, né? Tem o filme deles na Netflix, O Agente Oculto. Que eu achei um filme ok. Não gostei, não. Eu achei ok, eu não achei péssimo, como muitas pessoas... Eu não achei péssimo, eu só achei... Mas, cada vez que eu penso mais, eu acho ele parecido com Comando pra Matar. Eu acho que ele tem muitas... ele tem umas semelhanças que são bizarras, cara. Isso é verdade. Eu também achei qualquer nota. Mas assim. Não falando que ele seja próximo de Comando pra Matar, porque Comando pra Matar é muito melhor. É bem, o filme quando tem o Ryan Gosling, eu já começo com a nota, qualquer nota, né? Já começo a partir desse ponto. Tá vendo? É um preceito seu, cara. É um preceito. Não, 100%. E nesse filme se concretiza. É o que eu falo. O Ryan Gosling, ele é muito bom pra fazer aqueles papéis do cara meio pateta sem expressão. Dos dois caras legais. Aquele outro que ele namora a garota inflável, que eu esqueci o nome do filme, que é muito bom também. Tem um outro filme, no Drive, apesar de ser um filme mais violento de ação, ele é isso, ele é um cara passível. O Drive é pra ele, é isso. O Drive é pra ele, exatamente, porque ele não pode esboçar reação. E é por isso que eu tô meio dividido com o filme da Barbie, porque aquela porra pode ser um drama, mas também, sei lá, pode ser escrachado numa comédia e aí ele vai mandar bem pra caralho, eu sei disso, cara. Bem, vamos esperar pra ver, mas eu achei um filme ok do The Gray Man, também não achei, assim, eu não achei ofensivo, mas também... o filme nota 6,5, tipo, ele passa. É isso. Pra expectativa da Netflix, talvez não seja o que eles queriam, mas é um filme que já foi muito... Principalmente que ele é muito caro. Mas é um filme que já foi... $200 milhões é muito dinheiro. É o filme mais caro da história da Netflix, e vai ter sequência, vai ter spin-off, então vai continuar aí. Os russos vão continuar trabalhando nesse ponto. Bem, eu vou indicar O Telefone Preto, que é um filme que eu assisti nos cinemas, né, nas últimas semanas. Ele tá em alguns cinemas ainda, acho que tá em cartaz até sair esse podcast, que é um filme de terror do Scott Derrickson, que é um diretor que você deve conhecer lá, Doutor Estranho, também tem outros filmes de terror ali. E, pô, é um filme bem legal, assim, bem... É baseado numa história do Joe Hill, né, filho do Stephen King, de um conto dele, que conta a história de um garoto que é sequestrado por um serial killer e através de um telefone preto nesse cativeiro ele vai se comunicar com outros garotos que também foram sequestrados para poder se livrar daquele problema. Então, é um filme, assim, interessante visualmente, a narrativa também traz muito aspecto desse terror nostálgico que a gente tá acostumado. Obviamente, quem gosta do King vai gostar muito da história, porque o filho dele também é muito bom. Nem tanto, né? Eu acho, velho. Eu não acho. Eu li alguns contos dele e falar, o talento do pai não foi pra ele, não, velho. Eu acho ele bom. E, bem, assiste o filme, que eu acho que vale a pena. É uma diversão, assim, / um filme de terror, assim, bem honesto, bem feito. Vale a pena assistir, certo? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse episódio. Conversa com a gente sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou qualquer outro filme, série, anime. Só procurar a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, tá no Twitter como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, a gente conversa também sobre muitas coisas lá. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo. Vai lá, entra lá pra conversar com a gente. E também pra continuar escutando o podcast semanalmente. Toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá
no Anchor, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Spotify. Procura a gente, onde você não encontrar a gente, manda e-mail, conversa com a gente, fala assim, não encontramos o Sofaverso em tal plataforma, que a gente vai atrás pra disponibilizar pra você escutar e participar com a gente, obviamente, do podcast. Até semana que vem e valeu! Falou! Falou, galera, até mais.